Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. O Porto acerta a renovação do Rodrigo Mora até 2030 com uma multa de 70 milhões de euros. Rapaziada, dinheiro de pinga. Dinheiro de pinga. 70 milhões de euros pelo Rodrigo Mora é dinheiro de pinga. Obviamente, não acho que ele deveria sair agora, talvez nem daqui um ano. Talvez ele passar mais 1, 2 anos no Porto seja o ideal, jogando. Agora, a multa dele ser 70 milhões de euros é dinheiro de pinga, rapaziada. O próximo trecho que vocês vão ver é eu falando mais do Rodrigo Mora. E sim, meus amigos, vocês me conhecem, não é qualquer talento que vale 100, 120, não é qualquer um. Mas eu acho que o Rodrigo Mora tem potencial para valer 100 milhões de euros. E se nessa renovação colocaram 70, rapaziada, se ele evoluir, se ele continuar melhorando, se ele continuar amadurecendo e, obviamente, tirar a grande dúvida em relação a ele, o que é a grande dúvida? O tamanho dele, gente. Ele é pequeno demais, fisicamente, numa top liga, ele pode sofrer. Mas, se ele tirar essa dúvida e se o talento falar mais alto, o talento que ele tem, 70 de euros é nada, rapaziada. 70 milhões de euros vai ser nada. Os clubes, alguém vai pagar sorrindo isso aí. Sorrindo, belezinha? Fica aí com o próximo trecho, deixa o like e se inscreve no canal. Lembrando, hein, rapaziada, o próximo trecho tava exclusivo para membros. Então, seja membro. Meus amigos, senhoras e senhores, Rodrigo Mora, meus amigos, Rodrigo Mora. Rodrigo Mora, a passos largos para em 2026, talvez, convites ou não, serem as joias da janela. A joia da janela, belezinha? Rapaziada, olha isso aqui, rapaziada. Olha o Rodrigo Mora contra o Famalicão. O que eu falo pra vocês, com muito campo, todo mundo é Deus. Todo mundo é Deus. Agora, rapaziada, quantos prospectos fazem isso aqui, Ó, 3. Olha isso aqui, rapaziada. Isso aqui é QI, Presta atenção. Passe. Ó a inteligência, a leitura. Já tirou 3. Cortou de novo. Ó, curto espaço. Cara, ele quebrou o tackle do cara. Olha isso aqui. Ele quebrou o tackle desse cara. Finalizou de direita. Direita, hein? Guarda aí, que é a perna boa dele. Direita. Olha isso aqui, rapaziada. Ó o QI, ó o talento. Que é o senso, que é o instinto. Isso aqui você não ensina, velho. Isso aqui é talento, ó. Ele já tirou da jogada. Isso aqui é talento puro, do mais alto nível. Ó, cortou? Vem você de novo. Ele viu, tá embarreirado, não tô limpo pra chutar. Ó, tirou o tackle do cara. 1-0. Fazer isso aí em curto espaço, meus amigos. Sabe quem se destacava muito isso aqui? Musiala, na época. Quando o Bahia queria ele, o Bahia já via esse potencial de curto espaço. Olha o gol que ele fez. É isso aqui que eu falo, rapaziada. Isso aqui é o que é necessário pra jogar em time grande. Quebrar bloco baixo, desenrolar, ter a magia, talento. Jogar em contra-ataque, campo aberto, até eu, velho. Botei eu lá pra jogar em campo aberto, pra ficar correndo. Eu também desenrolo, entendeu? Eu também desenrolo. Isso aqui é talento, rapaziada. Talento puro. Entendeu? Isso aqui é talento. Olha esse outro gol aqui. Ó, presta atenção. Ele recebe o passe. Pum. Os caras vão encurtar nele, tá vendo aqui, tem 3 aqui. Esse aqui devia ter chegado mais na jogada, esses 3 aqui, mas beleza, Mas tá aqui, o cara tá marcado. Agora, rapaziada, quantos jogadores fazem isso aqui que vai fazer, Quantos? Curtinho espaço, onde ele coloca a bola com a esquerda, com o pé ruim. Isso aqui foi com o pé ruim, rapaziada. Ele cortou pro pé ruim. Com o pé ruim. Olha isso aqui. Ainda tem a marra, né? Ainda sai caminhando tranquilamente, meus amigos. Senhoras e senhores, Rodrigo Mora. Rapaziada, ele vai valer 100 milhões de euros. O Porto precisa correr pra renovar com ele, porque se o Rodrigo Mora, nesse nível de talento, nesse nível de evolução, não sair por 100 milhões de euros, aí essa é a diferença pro Kenda. Você vê o Kenda jogar, mega talentoso, mas você já vê que o Kenda já precisa de mais campo. Entende? Esse detalhe, gente, isso aqui se chama finesse, talento. E talento você não desenvolve, talento você não compra. Ou você tem, ou você não tem. Ponto. E o Rodrigo Mora tem. Eu ainda sou muito preocupado com o tamanho dele. Eu acho ele muito pequeno, mas o Messi era pequeno, né? É que o pessoal sempre fala, né? O Messi era pequeno, 1,68 m. Ele ainda só tem 17 anos. Fisicamente, a gente sabe que no mais alto nível da Europa vai cobrar um preço físico. Eu ainda acho ele muito mirradinho, muito filé de borboleta. Mas isso aí vem com o tempo, né? 17 anos, né, rapaziada? 17 anos. Ele tá jogando numa função mais central, caindo pelas pontas, dando liberdade nesse 3-4-3 do Anselmi, né? Ele joga muito ali entre as linhas, você vê, recebendo entre as linhas de marcação e fazendo a magia dele. Então ele tá jogando nessa área do campo como meia, como 10, Você vê entre as linhas, você vê o mapa de calor dele, Esquerda, direita, recebendo. Esse aqui, tá vendo esse mapazinho aqui,
Isso aqui é entre as linhas. Between the lines. Between the lines. Ele tá jogando essa função que eu acho que é o melhor dele. Ele pode quebrar um galho ali de ponta, né? Ele tem velocidade e habilidade pra isso. E o Porto precisa realmente... O que se especula é que já tá avançado. Aqui fala que essa semana ele vai assinar a renovação. A multa vai ser de 100 milhões de euros. 100 milhões de euros, ó. Todos os documentos aprovados, clube e jogador. O Porto precisa realmente ver, porque a multa dele hoje, rapaziada, se eu não tô enganado, ou é 45 ou é 60. Se eu não tô enganado. Se eu não tô enganado, ou é 45 ou é 60. Do contrato atual. Então o Porto precisa renovar. Já tem essas especulações aí de 100 milhões de euros, e que vai assinar uma renovação. O Porto se protege. A ABC sair agora em 2025. Não. Não. Essa é a temporada que ele tá ganhando minutos, que ele tá entrando no time. Dar o próximo passo agora seria muito precoce. Gente, ele tem 17 anos, o Rodrigo Mora. Talvez mais um ano. Agora, se ele continuar nessa rampa de evolução, eu não acho que ele fica mais um ano. Tô falando, eu não acho que ele sobrevive em 2026. Não tô falando de morrer, não, tá? Sobrevive do pessoal esperar. Eu acho que em 2026 a rapaziada já vai querer levar ele. Novamente, se ele continuar nessa trajetória. O que ele precisa melhorar? Trabalhar o pé esquerdo sempre. Trabalhar a finalização. Isso é muito importante. E vendo o Rodrigo Mora, ele depende muito disso aí, desse drible curto. Ele depende muito disso. Talvez, junto desse jogo, ele colocar aquela veia playmaker, aquela veia criador de jogada. Ele pode, ele tem capacidade e ele tem talento para isso. Colocar aquela veiazinha mais playmaker. Obviamente ele é um cara muito mais incisivo, de procurar o gol, de driblar verticalizando, é a característica dele, é o ponto forte dele de verticalizar, ele não é muito aquele 10 clássico, ele não é esse 10 clássico. O que ele pode fazer para ser mais completo? Desenvolver um pouco mais isso. Eu acho que seria interessante para o desenvolvimento e ele caminhar algumas casinhas na evolução dele. Mas rapaziada, se o Wirtz renovar com o Leverkusen e sair depois da Copa do Mundo, muito provavelmente, ele e o Rodrigo Mora vão ser as joias da coroa da janela de transferência de 2026. Vamos ver o que acontece com o futuro aí da magia Florian Wirtz. Mas o Rodrigo Mora, talento puro, meus amigos, talento puro. Realmente ele é um talento de 100 milhões de... Ainda não é 100 milhões de euros. Porque me preocupa um pouco mais, por exemplo, próxima temporada, eu já acho que ele vai ser mais visado. Próxima temporada vai ter dobra mais de marcação. Outra coisa, ele tá jogando agora no Porto. A pressão é ficar em terceiro colocado, não tá disputando o título, nas Copas, competições europeias. Vamos ver ele com mais responsabilidade. Quando a dobra de marcação começar a chegar, quando ele ficar mais visado, a parte física e do tamanho dele ainda me preocupa. Normal, gente. O futebol tá cada vez o quê? Físico, atlético, pancadaria. Então esse ponto preocupa. Mas ele tem talento para superar isso. Mais do que talento ele tem para superar isso. Mais do que talento. Belezinha? Vamos ver, eu realmente acho que ele tem que ficar mais um ano, não ter pressa, renovar, mas ele tem potencial sim pra valer 100 milhões de euros e talvez mais. Meus amigos, e o Coquitchu? O Benfica vai vender ele? Cabe na Premier League? Cabe no mais alto nível europeu? Sim. Pior que cabe. E eu peço perdão porque eu esqueci do Coquitchu. Eu tinha anotado pra falar sobre ele, que ele tá fazendo uma ótima temporada pelo Benfica. Ele tá vingando os 30 milhões de euros que foi investido nele. Já foi campeão, tá sendo um cara importantíssimo. Rapaziada, o Coquitchu é um número 8. Aliás, é até bom deixar isso claro. Que a torcida do Benfica acha que ele tem que ser... Calma. O Coquitchu é um 8. Ele é um passador, um distribuidor de jogadas. Só que ele era um passador, um distribuidor de jogadas que chegava muito bem à frente, que chegava muito bem no último terço, que fazia gols, que participava de gols. O problema é que a torcida do Benfica cobra do Coquitchu que ele seja um 10, um cara mega criativo. E não é, rapaziada. O Coquitchu é um 8/10. Um 8. Um segundo volante. Por quê, meus amigos? Vamos lá, rapaziada. Eu acho que o grande mérito do Bruno Lage, rapaziada, o Bruno Lage, pelo menos ele deu um pouco de calmaria ao Benfica. Ele não é um mega treinador, mas o trabalho dele no Benfica não é ruim. Não é ruim, rapaziada. Sendo bem sincero, eu não acho ruim. Se você imaginar o caos que ele pegou pós-Roger Schmidt e as teimosias do Roger Schmidt, eu acho que ele tá fazendo um trabalho bom. Tá aí brigando pelo título, foi campeão da Copa da Liga de Portugal, deve chegar na final da Copa de Portugal, fez uma eliminatória ok contra o Barcelona. Eu acho que ele tá fazendo um trabalho bom. Ele tá fazendo o que é esperado do time. Pronto. Eu acho que esse é o mérito do Bruno Lage. Ele tá fazendo o que é esperado do time, do material humano. Disputar as taças, competir na Europa e brigar pelo título de Portugal. Ele tá fazendo. Se vai ganhar ou não, aí são outros 500.
Mas, por exemplo, em relação ao Cosco, o Bruno Lage fez o simples, colocou ele pra jogar na posição dele, que é esse meio, ó, mais pela esquerda. E olha o Cosco, 7 gols, fez um golaço no último jogo, e 6 assistências. 6 assistências. 13 participações em gols, para um 8. Até fala aqui, ó, que ele já tá, em relação a contribuições de gols, ele já tá no mesmo nível, né? Aí fala, o Liverpool tá assistindo ele de perto. Rapaziada, é uma especulação fácil ligar ele ao Liverpool. Por quê? Porque ele brilhou na mão do Arne Slot. Ele brilhou na mão do Arne Slot. Foi campeão com o Arne Slot no Finals. Campeão. Aí fala que a estrela turca está brilhando com o Bruno Lage, atraindo interesse da Premier League. Normal, rapaziada. Normal. Tecnicamente falando, o Cosco é muito bom. Muito bom. Vamos lá. O Cosco, rapaziada, ele é, ó, um passador, um distribuidor ali pela esquerda. Ele é um todo campista, um 8/10, só que eu acho que o Cosco ele é mais um 8. Ele é aquele 8 pra trabalhar do lado de um primeiro volante. Por exemplo, o Cosco, ele pra mim, sabe um encaixe muito bom do Cosco? No Aston Villa. Ele competia ali com o Tielemans. Pronto, o Cosco é o Tielemans. Perfeito. Perfeito, acho que a melhor comparação, o Cosco é o Tielemans. O Tielemans é o jogador que mais escapou de pressão na Premier League. Só que a parte defensiva do Tielemans é muito esquisita, igual do Cosco. Igual do Cosco. O Cosco, a diferença, o Cockchu, ele pode jogar de primeiro volante. De primeiro volante. Só que ele precisa de ajuda. Ele é aquele primeiro volante mais pifador, distribuidor. Defensivamente, não é o ponto forte dele. Ele não é tão bom defensivamente. Ele marca, ele acompanha, ele fecha espaço. Agora, de duelos, de pegada, de... Cara, não é tão legal. Agora, a diferença pro Tielemans, eu acho que o Tielemans é melhor sob pressão do que o Cockchu. O Tielemans é melhor sob pressão do que o Cockchu. Mas a diferença não é tão grande. Porque o Tielemans realmente é muito diferenciado. Mas o Cockchu é um passador, um distribuidor ali pela esquerda, cara que chega muito bem pro ataque. Agora, ele é um cara para complementar o ataque. Não o ataque ser dependente dele. E é isso que acontece no Benfica. Parece que o ataque fica dependente do Cockchu. E não, ele não é esse 10. Esse cara, não, ele é um 8. Por isso que eu acho o melhor sistema pro Cockchu, ele pode jogar no 4-3-3, mas eu acho o melhor sistema é um 4-2-3-1, ele jogando lado a lado de um primeiro volante. E ele sendo o cara que conecta. O primeiro volante conecta com ele e ele conecta com o ataque. Distribui pro 10, distribui pro ponta, chega pro ataque, cria jogadas. Ele tem uma capacidade criativa. O Cockchu, ele é um jogador de conexão. Ele conecta o time. Ele distribui o jogo, ele dita o ritmo de jogo. O problema é que no Benfica, o pessoal espera que ele seja o 10. E não, cara, ele chega pro ataque, ele faz gols, ó, 7 gols, 6 assistências, ele vai contribuir. Mas o time não pode depender só dele. Ele não pode cair, principalmente no high level europeu, não pode cair nas costas do Cockchu a responsabilidade de armar o time, de ser a grande fonte de criatividade do time. Não pode. Ele é um excelente jogador para contribuir, para agregar, adicionar, conectar, completar, não carregar. Tranquilo? É muito bom deixar isso claro. Agora, é um excelente passador, é um cara que pensa muito bem, que é muito inteligente dentro de campo. Defensivamente, realmente é o ponto fraco dele. Eu não acho ele tão bom defensivamente. Não é que ele seja cego, mas não é o ponto forte. O ponto forte do Cockchu é a técnica, é você jogar com posse de bola, distribuição de jogo. Aí realmente eu acho que ele tem espaço na elite da Europa. Agora, dependendo se você quer atleticismo para o time, atleticismo e tudo mais, aí eu acho que existem outras opções em relação ao Cockchu. Agora, se eu quero posse de bola, controle, ditar o ritmo de jogo, contribuir com 10, por exemplo, o Cockchu seria um nome pro Barcelona ter ali na rotação do meio campo. Agora, ele não vai aceitar ser banco do Pedri. Ele não vai aceitar ser banco do Pedri. Mas o Cockchu, ele pode jogar de primeiro volante, quebrar um galho para equipes que querem o quê? Posse de bola, distribuição. Ele pode ser isso. Ele cabe no alto nível europeu. Mas o problema é que você precisa ser mais atlético, defensivo. Será que um time vai conseguir suportar isso com o Cockchu? Por isso que eu falo, o melhor sistema para ele é um 4-2-3-1, ele jogando do lado de um primeiro volante. E o Bruno Lage já fez isso, tanto que ele joga muito lado a lado ali do, ó, se você ver aqui, pegar contra o Porto e contra o Barcelona aqui. O jogo de lá, que ele foi bem lá. Ó. Se você vê o Florentino Luiz, ó, bem central. Ó, bem central, bem direita. E o Cockchu, ó, bem à esquerda, ó, bem lado a lado, tá vendo, ó?
Você vê bem lado a lado. Aí o Ausne é o cara que funciona até mais como 10, ó. O Ausne. Só que o Ausne também não é um 10, 10, 10, 10, né? Entendeu? Não é. Aqui o Coquetiu, ó. Ó, muito aqui pela esquerda. Aí o Florentino Luiz, ó. Bem lado a lado dele, ó. Bem lado a lado dele. Contra o Barcelona. Ó, o Ausne aqui, acho que foi o Barreiro, primeiro volante, não? Ó, foi o Barreiro, ó. Primeiro volante aqui mais pela direita. E o Coquetiu fechando, ó. Pela esquerda, ó. Vendo aqui, ó. Bem lado a lado, meio campo bem agrupadinho. Belezinha? E, cara, ele é um distribuidor, ó. Cara, direto, esses passes chaves aqui, ó. Direto ele tá, velho. Direto. O cara tecnicamente muito diferenciado.